pessoal, vamos a mais uma aula então da nossa lógica de programação usando aí o C++, né, o Dev C++. Bom, nessa aula hoje nós vamos trabalhar, como está aqui no nosso comentário, né, a declaração e atribuição de valores a variáveis, né. Então, primeiro, né, vamos tentar definir aí essas variáveis, né, são locais na memória do computador onde a gente vai armazenar algum valor. Esse valor ele pode ser, né, um valor digitado via teclado pelo usuário, ou então eu posso atribuir valores já no meu programa. Na hora de descrever cada linha de código, eu já posso dizer, né, qual é o valor que vai estar armazenado aí dentro dessa variável, tá? Então, as variáveis, eu posso ter variáveis de vários tipos. Esses tipos dessas variáveis vai depender do valor que eu vou armazenar, que eu vou guardar dentro delas. Então, aqui nesse nosso exercício, né, eu já deixei aqui previamente montado, né, a estrutura, como a gente viu na aula passada, né, das bibliotecas stdio e strlib, para a gente poder usar aí os comandos printf e systempause, né. Então, já deixei a estrutura pronta. Mas hoje nós vamos trabalhar então com as variáveis e atribuição de valores aí a essas variáveis. Então, primeira coisa, eu preciso fazer a declaração da minha variável, né? Declarar a minha variável. Então, fazer a declaração da variável nada mais é do que dizer, né, que tipo essa variável é, dar um nome para essa variável e aí dizer se ela já tem uma atribuição de um valor, né, determinado previamente dentro lá das minhas linhas de comando, ou se esse valor vai ser fornecido pelo usuário, né, pela pessoa que estiver fazendo a operação aí do meu sistema, do meu programa. No caso desta aula especificamente, nós vamos fazer essa atribuição prévia, tá? Então, já vamos dizer aí que valor vai ser atribuído à minha variável. Bom, então, para começar, a gente vai trabalhar com uma variável do tipo inteiro, tá? Então, no Dev C++, na linguagem C e C++, o tipo inteiro é definido aí com um nome, com a palavra-chave int, né? De inteiro. Vou dar um nome para essa variável. Então, como eu quero trabalhar aqui com valores do tipo inteiro, né? Vou chamar a minha variável de número, tá? Para facilitar o entendimento. Então, minha variável vai se chamar número, ela é do tipo inteiro, então eu só vou armazenar valores do tipo inteiro dentro dela, e eu quero atribuir um valor a essa variável. Então, o símbolo de atribuição, no C e C++, é o símbolo de igual, tá? Então, qual é o valor da variável número, né? Quanto que vai valer a variável número? Então, vamos colocar aí 15, tá? Poderia ser qualquer outro valor que eu quisesse aqui. Então, minha variável número do tipo inteiro, né? Então, eu estou atribuindo o valor 15 a essa variável número do tipo inteiro. Muito bem. Só que eu quero fazer algumas operações com esta variável, né? Então, que tipo de operações eu quero fazer? Deixa eu colocar mais uma linha de comentário aqui, né? Fazer operações de soma e multiplicação, por exemplo, tá? Então, eu quero somar, né, a variável número a ela mesma e quero multiplicar a variável número a ela mesma. Então, vou fazer operações de soma e de multiplicação. Então, aí eu vou precisar também declarar uma variável para guardar o resultado dessa soma, e também vou precisar de uma outra variável que vai guardar aí o resultado da minha multiplicação. Então, vou chamar lá, as minhas variáveis também serão do tipo inteiro, né, porque eu tenho valores inteiros aí. Então, int soma, multiplicação, sem acento, sem cedilha, né, a gente não
coloca assim que são, né? Então, variáveis do tipo inteiro, soma e multiplicação. Então, essas variáveis eu não tenho atribuição, porque eu ainda não sei qual é o resultado delas, né? Eu quero executar uma operação de soma e quero executar uma operação de multiplicação, tá? Então, eu não sei quanto que eu vou guardar dentro dela, eu não vou fazer essa conta antes. Vou deixar para o meu sistema fazer isso, para o meu programa fazer isso. Então, como que eu vou calcular isso, né? Então, eu vou dizer que a minha variável soma, quem eu vou atribuir ela, né? Eu vou atribuir a operação. Então, qual é a operação? A variável número mais a própria variável número, tá? Por quê? Isso é o que eu quero fazer, né? Se fosse qualquer outra operação, número mais a multiplicação ou um outro valor, eu iria descrever isso nessa operação e atribuir essa operação, né, através lá do símbolo de atribuição, à variável soma. Significa o quê? Que essa variável soma vai guardar o resultado dessa operação, tá? Um número mais número, vai estar guardando esse resultado. A mesma coisa eu vou fazer lá com a minha variável multiplicação. Eu vou dizer que a variável multiplicação vai guardar quem? O número vezes, né, que é o asterisco, o número, tá? Então, a multiplicação vai armazenar aí o resultado dessa operação, o número vezes o número. Muito bem. Se eu pedir para compilar o meu programa, né, eu não coloquei nenhum argumento aqui dentro da variável printf ainda, ele vai fazer a execução do meu programa, mas ele não vai exibir nada, porque eu não estou pedindo para ele exibir nada aqui dentro do printf, tá? Então, como que eu vou exibir esses valores, né? Então, dentro do printf, além de colocar, né, como a gente fez na aula anterior, uma mensagem em parênteses, eu também posso exibir o resultado das minhas variáveis, tá? Da variável que eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser exibir no resultado, né, o número, a soma e a multiplicação, né, que são as três variáveis aí, sempre eu tenho que definir um formato, que é o local onde ele vai aparecer esse valor dentro da mensagem, né, dentro da minha função printf, certo? Então, vou colocar aqui, ó, mais uma linha de comentário, que eu vou exibir quem? Vou exibir o número, a soma e a multiplicação. Tá? Vou exibir esses três valores. Como eu quero exibir esses valores? Quero separar esses valores por vírgula, quero separar esses valores por tracinho. Então, do jeito que eu quiser que apareça essa mensagem dentro do meu, na execução do meu programa, eu tenho que definir aqui dentro da aspas no printf, certo? Então, sempre eu tenho que colocar, né, no caso lá, qual é o local, o espaço, onde aparece o número, eu coloco lá o formato do número. Então, o %d é referente a valores do tipo inteiro, tá? Então, quantos valores do tipo inteiro eu quero exibir? Ó? Eu quero exibir essas três variáveis, variável número, variável soma e variável multiplicação. Então, eu vou colocar 3 vezes o %d aí dentro do aspas. Como eu quero separar a informação? Se eu colocar tudo junto, vamos fazer aqui, ó, tudo junto, depois a gente separa, né? As informações, vai aparecer um número grudadinho com o outro, tá? Para que vocês possam perceber isso. Então, dentro do parênteses, eu tenho que colocar o que eu quero que exiba, dentro do aspas, perdão, né? Eu tenho que colocar o que eu quero que exiba na tela, tá? Mas como ele vai saber o que eu quero exibir? Então, ó, vírgula, e aí, qual é a sequência, né, das variáveis que eu quero que ele exiba primeiro. Então, eu quero que ele exiba primeiro o número, depois eu quero que ele exiba a soma, e depois eu quero que ele exiba a multiplicação, tá? Então, vamos compilar aqui o nosso programa e executar. Vou salvar lá como aula 2. Então, ó, apareceu lá o número 15, 30, 225, mas tudo grudado, né? Por quê? Eu pedi para ele exibir dessa maneira. Como que eu pedi para ele exibir dessa maneira, né? Eu coloquei aqui, ó, tudo junto, tá? Então, como que a gente pode melhorar aí essa
execução. Então, por exemplo, quero separar as informações por um tracinho, né? Então, deixa eu só voltar o meu programa aqui, fechar a minha janelinha para poder executar lá de novo. Então, ó, separou 15, tracinho, 30, tracinho, 225. Vamos jogar essa linha aqui por baixo também, né, para ficar mais bacana, né, barra invertida N. Então, vamos ver como é que ficou lá. Vamos executar mais uma vez o nosso programa. Então, ó, 15, 30, 225. Então, a maneira que eu quero que apareça esses valores lá na tela, se eu quiser que separe ainda, vou colocar mais um traço aqui, ó, ou dar espaços, né, entre as informações. Tudo que eu quero que aconteça lá na exibição, eu tenho que colocar dentro do aspas, tá? Exatamente como eu colocar aqui é que vai aparecer lá. Então, ó, executar, compilar e executar de novo. Olha lá, 2 tracinhos com espaços entre os números, né? Se eu inverter essa ordem aqui, o que vai acontecer, né? Vou colocar aqui o soma na frente. Soma, número, multiplicação. Então, quando eu pedir para executar de novo, o que vai acontecer, né? Compilar e executar. Ah, tá. Faltou uma vírgula aqui, ó. Ele deu erro aqui, né? Ou fecha, né? Porque eu esqueci de colocar a vírgula antes de executar lá o programa. Deu um errinho. Isso é como acontecer, né? Para que vocês também possam receber aí as mensagens de erro. Então, ó, o que aconteceu agora? A soma apareceu primeiro. Por quê? A ordem que eu coloco, né, aqui no meu argumento, é a ordem que ele vai exibir as posições definidas aqui dentro do aspas, certo? Então, aí foi mais uma aula de Dev C++, né, utilizando aí as funções printf em System Pause para resolver aí exercícios de atribuição de valores, né, declaração de variáveis. É isso aí.